Por 5 anos, um homem regou uma semente todos os dias, sem ver nem mesmo um broto nascer. Seus vizinhos riam, dizendo que ele estava desperdiçando tempo. Mas no 6º ano, algo extraordinário aconteceu que deixou toda a cidade em choque. Esta é a história do bambu chinês. Uma parábola que vai transformar completamente sua visão sobre paciência e perseverança. Você vai descobrir por que algumas das maiores conquistas da vida parecem não estar acontecendo. Qual é o segredo por trás do crescimento que ninguém consegue ver e como essa lição milenar pode mudar completamente os seus próximos passos. Prepare-se para uma revelação que vai fazer você repensar cada momento de aparente fracasso em sua jornada. Havia um jardineiro experiente chamado Chen, conhecido em sua aldeia pela habilidade de fazer qualquer planta florescer. Suas mãos pareciam ter um toque mágico, e seu jardim era admirado por todos que passavam. Um dia, um sábio visitante lhe trouxe uma pequena semente e disse: "Esta é a semente do bambu chinês. Se você cuidar dela com dedicação, ela se tornará algo verdadeiramente magnífico." Chen olhou para aquela semente minúscula em sua palma e sorriu. Após décadas cuidando de plantas, ele sabia exatamente o que fazer. Escolheu o local perfeito em seu jardim, preparou o solo com todo carinho e plantou a semente com a mesma esperança de sempre. Todas as manhãs, antes mesmo do sol nascer completamente, Chen estava lá com seu regador, oferecendo água fresca à terra. Ele falava carinhosamente com a semente, como fazia com todas as suas plantas, e aguardava ansioso pelos primeiros sinais de vida. As primeiras semanas passaram sem novidades. Chen não se preocupou, afinal, algumas plantas demoram mais que outras para germinar. Ele continuou seu ritual diário: regar, verificar o solo, remover pequenas ervas daninhas que apareciam ao redor. Mas quando os meses se transformaram em estações, e a primeira estação se transformou em um ano inteiro, Chen começou a questionar se havia feito algo errado, mas ele decidiu continuar, sem saber que estava prestes a enfrentar o maior teste de paciência de sua vida. O 2º ano chegou com a mesma rotina: água fresca todas as manhãs, cuidado constante, esperança renovada a cada amanhecer. Os vizinhos começaram a reparar na estranha dedicação de Chen àquele canteiro aparentemente vazio. Senhora Li, sua vizinha mais próxima, comentava: "Chen, não há nada crescendo ali. Talvez seja melhor plantar algo que realmente brote." Mas Chen apenas sorria e continuava seu cuidado diário. No 3º ano, as observações se tornaram mais diretas. As crianças da vizinhança passavam correndo e gritavam: "Tio Chen está regando terra vazia de novo." Alguns adultos sussurravam que talvez a idade estivesse afetando o juízo do velho jardineiro. Mesmo sua própria família começou a expressar preocupação. Seu filho mais novo perguntou: "Pai, por que você não desiste dessa semente? Claramente ela não vai crescer." Chen sentia o peso dessas palavras, mas algo em seu coração o impedia de parar. Ele se lembrava das palavras do sábio: "Ela se tornará algo verdadeiramente magnífico." Durante as noites, olhava pela janela para aquele pedaço de terra que consumia sua atenção diária e se perguntava se estava sendo tolo ou persistente. A diferença entre as duas coisas parecia cada vez mais difícil de distinguir. O 4º ano testou sua fé como nunca antes. Houve dias em que Chen caminhava até o canteiro com passos mais lentos, carregando o peso da dúvida. Houve manhãs em que ele segurava o regador e se perguntava se não seria melhor usar aquela água e aquele tempo em algo produtivo. Os comentários dos vizinhos haviam evoluído de curiosidade para pena. Ele ouvia sussurros: "Coitado do Chen, está desperdiçando os últimos anos de sua vida com essa obsessão." Mas todas as manhãs, Chen tomava a mesma decisão: continuar. Ele não sabia explicar por quê.
Talvez fosse teimosia, talvez fosse fé, talvez fosse simplesmente o hábito que havia se tornado parte de sua alma. A semente havia se tornado mais que um projeto de jardinagem. Havia se tornado um símbolo de sua capacidade de acreditar no impossível. No 5º ano, Chen estava visivelmente mais cansado. Seus cabelos haviam embranquecido completamente e seus passos eram mais lentos. Ainda assim, todas as manhãs, lá estava ele com seu regador. Sua esposa, preocupada, sugeriu gentilmente: "Querido, talvez seja hora de aceitar que essa semente não vai germinar. Você poderia usar esse espaço para plantar tomates ou flores, algo que possamos ver crescer." Chen parou por um longo momento, regador na mão, olhando para a terra que havia recebido seu cuidado por quase 5 anos. Por um instante quase concordou, quase desistiu, quase decidiu que 5 anos eram suficientes para provar que havia tentado. Mas então se lembrou de algo que seu próprio avô havia lhe ensinado quando era criança. As maiores recompensas vêm para aqueles que regam seus sonhos, mesmo quando ninguém consegue ver o progresso. No final do 5º ano, quando o inverno estava dando lugar à primavera, Chen continuava sua rotina diária. Mas agora ele regava não apenas com esperança, mas com uma espécie de fé cega. Ele havia chegado a um ponto onde o resultado já não importava tanto quanto o ato de cuidar em si. Havia descoberto uma paz estranha em sua persistência silenciosa. E então, numa manhã comum do 6º ano, quando Chen se aproximou do canteiro como havia feito milhares de vezes antes, algo havia mudado. Um pequenino broto verde, não maior que sua unha, emergia timidamente da terra. Chen caiu de joelhos, não acreditando no que via. Após anos de espera, finalmente havia um sinal de vida. Mas o que aconteceu nos próximos 90 dias deixou não apenas Chen, mas toda a aldeia completamente sem palavras. O pequeno broto começou a crescer com uma velocidade que desafiava toda a lógica. Em uma semana, já tinha a altura de sua mão. Em um mês, havia ultrapassado sua cintura. As pessoas vinham de longe para testemunhar o milagre. O bambu crescia quase visivelmente, ganhando altura a cada hora que passava. Em apenas 90 dias, aquela semente que havia permanecido silenciosa por 5 anos se transformou numa majestosa touceira de bambu de 30 metros de altura. A aldeia inteira estava em choque. Como era possível? Como algo podia permanecer dormindo por tanto tempo e depois explodir em crescimento de forma tão espetacular? Chen, agora cercado de admiradores e curiosos, finalmente compreendeu a sabedoria por trás daqueles anos de aparente fracasso. Nos primeiros 5 anos, enquanto nada era visível na superfície, o bambu havia estado crescendo intensamente para baixo e para os lados, desenvolvendo um sistema radicular extraordinariamente complexo e robusto. Suas raízes se espalhavam profundamente pela terra, criando uma fundação tão sólida que seria capaz de sustentar o crescimento explosivo que estava por vir. Cada gota de água que Chen havia oferecido durante todos aqueles anos não havia sido desperdiçada. Cada momento de cuidado havia contribuído para criar a base que tornaria possível o milagre que todos testemunhavam. O bambu não havia crescido 30 metros em 90 dias. Ele havia crescido 30 metros em 5 anos e 90 dias. A diferença é que nos primeiros 5 anos, todo o crescimento aconteceu onde ninguém podia ver. Chen compreendeu então que sua jornada não havia sido sobre jardinagem. Havia sido sobre aprender a confiar no processo, mesmo quando os resultados não eram visíveis. Havia sido sobre descobrir que as maiores conquistas da vida frequentemente exigem uma preparação silenciosa e invisível antes de se manifestarem de forma espetacular. Esta parábola do bambu chinês nos ensina uma das lições mais profundas sobre a natureza do sucesso e da realização pessoal.
Quantas vezes em nossas vidas nos encontramos regando sonhos que parecem nunca brotar? Quantas vezes questionamos se estamos no caminho certo porque não vemos resultados imediatos? Talvez você esteja estudando para uma carreira que parece distante. Talvez esteja construindo um relacionamento que cresce lentamente. Talvez esteja desenvolvendo uma habilidade que ainda não se manifestou completamente. Talvez esteja investindo em sua saúde, em sua espiritualidade ou em seus relacionamentos familiares sem ver mudanças dramáticas. A verdade é que os momentos mais importantes de crescimento em nossas vidas frequentemente acontecem em silêncio, longe dos olhares curiosos do mundo. Enquanto outros podem não ver progresso, raízes profundas estão se formando. Enquanto a superfície parece inalterada, uma fundação sólida está sendo construída nas profundezas de nossa alma. A diferença entre aqueles que alcançam seus sonhos e aqueles que desistem não está na velocidade dos resultados, mas na capacidade de continuar regando quando nada parece estar acontecendo. É a fé de continuar cuidando quando ninguém mais acredita. É a sabedoria de entender que grandes conquistas exigem grandes preparações. Que sementes você está regando agora, mesmo sem ver resultados? Que sonhos você está nutrindo com paciência e persistência? Lembre-se, seus esforços não são em vão. Cada dia de dedicação, cada momento de cuidado, cada gota de suor está contribuindo para criar as raízes que sustentarão seu crescimento extraordinário. Se esta parábola tocou seu coração e te inspirou a continuar regando seus sonhos com paciência, inscreva-se no canal Parábolas com Propósito. Deixe seu like neste vídeo e ative o sininho das notificações. Seu gesto simples ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que precisam descobrir que seus esforços não são em vão. Nos comentários, conte qual semente você está regando com paciência. Sua história pode inspirar alguém a não desistir nos próximos 90 dias antes de seu milagre.